Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa quinta semana e correspondente à nossa aula 05. Então espero que todos vocês estejam bem aí para que nós possamos também desenvolver uma ótima semana relacionada à nossa disciplina, ok? Bom, então inicialmente aí gosto de colocar as diretrizes que nós iremos abranger na semana 05. Então nós vamos abranger inicialmente aí os índices físicos em sensoriamento remoto. Então nós vamos comentar sobre o NDV, o NDC, o NDWI, o SR, o SAVE, o IAF, o da série de CAP e dentre outros, ok? Posteriormente nós vamos comentar sobre o sensoriamento remoto na faixa do micro-ondas, cujo objetivo é abranger aí o sensoriamento remoto por radar, ok? Então nós vamos comentar também sobre os sensores ativos, que nesse caso é o radar. Posteriormente, nós vamos comentar sobre as fronteiras de desenvolvimento aí do sensoriamento remoto. Então, quais são as perspectivas aí, quais são os objetivos que o sensoriamento remoto almeja aí estar avançando no futuro próximo. E, posteriormente, a bibliografia. Bom, então, ajustando a nossa tela. Inicialmente, nós começamos a comentar sobre os índices físicos em sensoriamento remoto. Começamos aí com o NDV, que nada mais é do que o índice da diferença normalizada da vegetação, ok? Então, esse índice é expresso aí como a diferença entre a banda do infravermelho próximo e vermelho normalizada, dividido aí pela sua soma do infravermelho próximo e do vermelho normalizado, conforme nós verificamos aqui na equação. Bom, para que serve esse índice então? Esse índice aí vai servir para que nós possamos identificar aí a vegetação. Nós temos alguns valores aí que facilitam para nós verificar esses efeitos desse índice. Por exemplo, o valor dele ele pode variar numa escala linear de -1 até +1, ok? Então, quanto mais próximo de 1, significa que nós temos maior densidade da cobertura vegetal. E quando esse índice aí chegar próximo de 0, isso vai representar para nós uma ausência de vegetação. Bom, posteriormente nós temos aí o índice NDSI, também conhecido como o índice da diferença normalizada da neve. Então esse índice nada mais é do que a diferença normalizada de duas bandas. Então, uma aí nas partes do infravermelho visível e uma do infravermelho próximo. Então nós temos aqui uma diferença normalizada, uma relação entre uma diferença por uma soma. E para que é usado esse índice, pessoal? É usado justamente para poder mapear a neve. Então a neve ela é altamente reflexiva na parte do espectro eletromagnético visível e altamente absorvente aí na parte do infravermelho próximo, ou também pelo infravermelho curto. Nessa ocasião nós conseguimos aí ter uma separação, então essa técnica aí, essa classificação consegue para nós aí realizar uma separação entre, por exemplo, as nuvens e a neve, ok? Então nós temos aqui algumas imagens de fusão que nós conseguimos aí fazer algumas observações. Posteriormente passamos aí para o terceiro índice, também chamado de NDWI. Então é o índice da diferença normalizada da água. Então lá de water. Então ele nada mais é do que um índice de umidade. Então nessa ocasião esse índice aí permite também ressaltar feições, então características aí de água e minimizar o ressalto dos alvos. Então ela segue basicamente o mesmo raciocínio e operações de bandas do índice aí da diferença normalizada da vegetação, o NDVI. Então conforme nós temos as equações aqui, ó, nós temos as bandas do sensor TM. Então, por exemplo, nada é do que uma normalização entre uma diferença por uma soma. Ok? Então lá nós conseguimos verificar aí a presença de água na imagem. Nós conseguimos verificar, por exemplo, uma classificação indicando um índice de umidade através aí do NDWI. Bom, então, posteriormente, nós temos aí um índice SR, nada mais é do que um índice de vegetação da razão simples. Então também ele é obtido pela razão entre a reflectância no infravermelho próximo e a reflectância no índice do vermelho, conforme nós verificamos na equação. Uma razão, uma relação entre o infravermelho próximo e a região do vermelho. Bom, assume aí valor próximo de 0, indicando que nós temos uma reflectância maior no vermelho, região visível, do que no infravermelho. Nessa ocasião,
Isso está associado a nuvens, a água e a neve. Bom, quando esse valor assume um valor inteiro próximo de 1, próximo a uma unidade, essa reflectância ela é similar nos comprimentos de onda no vermelho e no infravermelho. Então, com isso, nós percebemos uma associação entre rochas e solo descoberto. Então, temos aí vegetação barra solo descoberto, ou então rochas. Bom, quando esse valor aí, ele atinge um valor inteiro próximo de 3, isso está associado à vegetação. Sendo que, de acordo com que esse valor vai aumentando, chegando próximo de 15, nós temos representações aí de altas densidades de vegetação saudável. Então nós temos aí matas densas, ok? Então aqui nós começamos a ter também algumas exemplificações das imagens que nós podemos associar de acordo com os respectivos valores. Bom, posteriormente nós temos aí o próximo índice, que é o SAVI, o SAVE. Nada mais é do que o índice de vegetação ajustado ao solo. Ele possui a propriedade de minimizar os efeitos do solo de fundo no sinal da vegetação aí. No caso, incorporando uma constante de ajuste. Então, também ele é chamado de fator de ajuste do solo. Então, o fator L, denominado aí na equação do NDVI. O fator L, pessoal, ele varia aí com as características de reflectância do solo, como, por exemplo, o calor, o brilho, e também vai variar dependendo da densidade da vegetação aí nós desejamos analisar, ok? Então, por exemplo, para uma vegetação muito baixa, é sugerido utilizar aí um fator de vegetação próximo de 1, consumindo o valor de 1,0. E para uma vegetação intermediária, nós costumamos utilizar um valor de 0,5. E para altas densidades, valores 0,25. Então, percebemos que esse valor ele é inversamente aí, nesse caso, no denominador, inversamente proporcional ao SAVE. E no numerador proporcionalmente. Então isso também vai estabelecer uma relação que nós iremos comentar. Então, a utilização quando utilizamos o L igual a 0, o índice, nós percebemos que o valor do SAVE é igual ao N de V. Por quê? De acordo com que isso aqui assume valor 0 e esse assume valor 0, então um valor vezes 1 dará o mesmo valor. Então, nesse caso, o N de V será igual ao SAVE. Okay? Então aí são algumas relações que nós podemos perceber também de acordo com as equações de cada método. Bom, agora partimos também para o próximo índice. Então, o índice de área foliar, é o IAF. Então, é um índice aí biofísico definido pela razão entre a área foliar de uma vegetação por uma unidade de área desta vegetação aí. Nesse caso, indicando para nós a biomassa de cada pixel da imagem, computado aí, por exemplo, pela seguinte equação. Então, trabalhamos aí com LN, utilizamos também o SAVE. Então, vocês percebem que um índice acaba dependendo do seu respectivo índice anterior que nós conversamos no decorrer da nossa caminhada. Ok? Então, nós percebemos aqui também algumas imagens que isso vai também nos identificar os índices aí biofísico. Ok? Então, a área foliar também vai me denominar um índice biofísico. Esse índice também ele proporciona para nós uma ferramenta importante para o manejo, caracterização, uso e ocupação do solo. Então, ele é de extrema importância aí nessa contribuição associada aí à parte de manejo, à parte de cultura e assim por diante que nós utilizamos e praticamos aí em diversos cursos. Okay? Bom, passando adiante, agora nós temos aí o último índice. Então, ele é chamado de série de CAP ou também transformação KT. Então, isso vem aí de dois autores, o Couch e o Thomas, lá em 76. Então, esse índice aí descreve a trajetória espectrotemporal dos pixels de uma cena agrícola, por exemplo, resultando num desenho semelhante a um capuz. Olha lá, nós conseguimos perceber aqui através de 3 índices. Então, o que nós temos aqui é o brilho e depois nós temos, por exemplo, a vegetação. Então, nós temos aqui alguns índices que vai definir para nós através da transformação KT. Os coeficientes de transformação eles são calculados inicialmente aí pela variabilidade espectral de solos que irão compor a cena. Okay? Então, nós temos componentes aí como brilho, vegetação, umidade e demais fatores aí que nós podemos utilizar aí nós podemos verificar ao utilizar a técnica. Bom, agora nós partimos aí para o sensoriamento remoto na faixa do micro-ondas.
Esse é um tópico também que nós chegamos a abranger anteriormente, onde nós começamos a comentar sobre os sensores ativos, ok? Então, o que são esses sensores ativos? São sensores aí que possuem luz própria. Então, nesse caso aqui, nós iremos abordar sensoriamento remoto por radar. Como eu disse, o radar ele é um sensor ativo. Por quê? Porque ele produz uma fonte de energia própria na região do micro-ondas, então, ou seja, uma região não visível, ok? Então, como grande vantagem aí, nós podemos obter, então, esses aparelhos / equipamentos, eles podem obter imagens tanto durante o dia como durante a noite, também em tempo nublado e com chuva, e registrando os ecos recebidos. Então, são algumas das características aí que os radares possuem aí ao ser implementado em equipamentos, em base de aviões e assim por diante. Bom, as imagens aí elas podem ter alta resolução de 3 a 10 metros aí de resolução espacial, ok? Nós temos também melhoria na observação em algumas feições da superfície terrestre, por exemplo, o gelo, na umidade do solo, na estrutura geológica, dentre outros. Então, nós temos aí certas características aí de certas superfícies que, de acordo com o micro-ondas, isso vai favorecer para nós uma melhor visualização e uma melhor caracterização da superfície em questão. Bom, agora partimos aí em relação aos comentários das fronteiras de desenvolvimento do sensoriamento remoto. Então, para que se realizar o sensoriamento remoto, né? Então é algo que nós já estamos conversando aí há praticamente 5 semanas. Então o objetivo maior aí é monitorar uma grande extensão territorial de forma sistemática, confiável e independente. Através de quê? Através de pesquisa, desenvolvimento e operações. Então, nós objetivamos aí também desenvolver tecnologias próprias no ciclo completo de desenvolvimento de satélites para diversas finalidades. E, consequentemente, com a participação aí intensiva de parceiros internacionais no desenvolvimento aí de novos satélites. Então, para que nós praticamos todas essas operações, nós precisamos aí transformar dados em conhecimentos e produtos em serviços de forma rápida e efetiva. Então, nós precisamos aí ser bem efetivo naquilo que nós realizamos, ok? Bom, e abrangindo todos esses comentários que nós fazemos, nós praticamos o sensoriamento remoto com certeza para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos os brasileiros. Então esse é o ponto-chave aí daquilo que nós realizamos na nossa disciplina. Então o objetivo final é desenvolver novos produtos, novos equipamentos, novos sensores, com o intuito de chegar lá no final e proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os brasileiros. Bom, no Brasil, o órgão responsável para poder monitorar todos esses dados aí é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então esse órgão aí fica relacionado para poder fazer o monitoramento e assim ter o maior controle do nosso território, que também é muito vasto. Bom, pessoal, essas são as nossas referências praticadas aí no nosso material, onde nós embasamos todas as pesquisas, todos os fundamentos, ok? Então, Florenzano, Jensen, com Epifânio, o Novo, o Kush, o Blex e o Liu. Bom, agora eu me coloco à disposição para perguntas, dúvidas, questionamentos. Então, também estou a toda semana no chat, de forma que vocês possam mandar mensagem. Então temos os nossos fóruns também, tem as mensagens do correio, de forma que vocês possam entrar em contato comigo, tá? Então me coloco à disposição para demais questionamentos, esclarecimentos. E espero que você esteja acompanhando a disciplina, assistindo todas as aulas, realizando as atividades / questionários, lendo todo o material e debatendo com seus colegas. Bom, nessa ocasião eu vou ficando por aqui, vou agradecendo a todos vocês aí por mais uma semana de trabalho, pela dedicação de todos vocês aí, percebo que vocês estão realizando as atividades, muitos aí estão entrando em contato comigo, então isso é bem importante aí, tá? Então, nós teremos também nosso encontro presencial, nós iremos desenvolver uma atividade, então lá nós teremos a oportunidade também de bater um papo legal, tá? Então agradeço a todos vocês por mais uma semana, deixo o meu muito obrigado, uma boa noite e um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.